Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscreva aí, se possível, para receber as notificações de novas postagens. O nosso papo de hoje vai ser sobre conceitos iniciais de arte, né, como introdução à nossa disciplina História da Arte. Esses conceitos iniciais são conceitos bem simples, só para nos facilitar a compreensão do que é. Todos nós temos clareza do que é arte. A gente o objetivo aqui é apenas formatar isso, organizar esse conhecimento de forma inicial, preparatória para a disciplina. Mas todos temos clareza, temos algum contato, alguma visão, né, do que é a arte. Vem do latim, a palavra vem do latim aris e significa habilidade. Então, podemos nos dizer inicialmente que arte está relacionada com habilidade e não necessariamente técnica, embora em algum momento da história da humanidade tenha se olhado para a arte como técnica. Então, como se o artista fosse um técnico, alguém que aprendeu a fazer aquilo. Então, uma escultura que vai ser feita seguindo determinadas normas técnicas. Então, claro que a técnica pode ajudar o artista, mas o artista ele não é necessariamente um técnico, ok? A arte, ela vai ser uma manifestação, né, ou ela vai valorizar a estética visual. Né? Qual é o objetivo? É provocar algum encantamento naquele que vai estar em contato com a obra de arte. Seja um poema que alguém vai ler e vai se encantar lendo esse poema, uma música que alguém vai ouvir, uma peça de teatro que alguém vai ver e achar fantástica, né? Um filme no cinema, na TV, um quadro, né? Seja lá o que for, tá? Que vai, de alguma forma, encantar. É o que o artista pretende, né? Envolver aquele que vai ter contato com a sua obra, valorizando essa estética visual, porque é o que vai atrair o sujeito para a obra de arte. Então, a estética visual, ou essa relação da arte com o belo, né? Mostrar o belo, a beleza das coisas. Só que veja bem, eu posso ter uma obra de arte bela, né? A obra em si muito bonita, encantante, bela, mas retratando uma coisa que não seja tão bela assim. É o caso, por exemplo, vamos pegar um exemplo de Cândido Portinari, do pintor Cândido Portinari, a sua obra Os Retirantes. Então, a obra é belíssima, né? Os detalhes, né, da obra, a pintura, a preocupação, tudo muito legal. Agora, o que ela retrata não é belo. Então, quando você faz uma associação da imagem apresentada ali com a realidade que ela retrata, aí não há beleza, né? Porque é uma imagem, é um retrato da fome, da tentativa de fugir da fome para algum lugar que não se sabe ainda se vai de fato resolver a fome. Então, a obra é bela, né? Mas ela retrata algo muito feio, né? Algo que não é legal. Tá? Isso ocorre com muitas outras obras de arte. Então, você tem de imediato assim, uma arte pela arte, né? Como defendiam os parnasianos, que vamos estudar depois, mais tarde, em literatura, como essa arte pode estar a serviço de uma causa. E aí você vai ter o artista engajado, né? Então, o engajamento do artista, como é o caso do Cândido Portinari, que eu acabei de citar, né, em sua obra Engajada, porque o engajamento dele está relacionado àquilo que ele defende, àquilo que ele acredita, né? Um modelo, um artista pode retratar um modelo de uma sociedade mais justa na concepção dele. Porque a obra de arte, ela sempre vai retratar a visão de mundo do artista. Então, vai estar aí a religião dele, as crenças dele, né? Tudo vai estar nesse conjunto. Para citar um exemplo, se você pegar a obra do Jorge Amado, né? Um artista da literatura, um romancista, o Jorge Amado, que era do candomblé, que praticava a religião, né? do candomblecista,
O candomblé vai estar sempre presente na obra do Jorge Amado, né? Sem dúvida alguma. De alguma forma, em todos os romances dele, vai encontrar, né, vai estar retratado o candomblé, as belezas do candomblé, as crenças do candomblé. Quando você pega o pessoal, por exemplo, da chamada corrente espiritualista do modernismo brasileiro, também na literatura, aí ali você vai ter artistas católicos, ou que você tem artistas cristãos que não sejam católicos, cristãos evangélicos, de qualquer grupo, essa fé, essa crença dele também vai estar retratada ali. Então, o escritor que é católico, que é protestante, vai estar retratado ali, essa fé, essa crença vai aparecer nos seus escritos, né? O muçulmano, ou seja, qualquer grupo religioso que ele pertença, porque a visão de mundo do artista é que vai estar representada na sua obra. Então, a arte ela tem por objetivo colocar, né, expor os sentimentos do artista, as emoções do artista, e com o objetivo de envolver aquele que está tendo contato com essa obra de arte também, da mesma forma. Tá? Outra coisa, a obra de arte, toda produção artística tem uma data, né? Então, tudo que a gente faz, na verdade, tem uma data. Então, claro que eu posso ter um artista que não quis necessariamente, não foi intenção dele necessariamente retratar uma época. Então, a obra dele pode ser atemporal, assim, ela não tem relação com o tempo. Você olha aquela obra de arte e ela pode ter sido produzida em qualquer época da história da humanidade. E você tem aquelas que retratam uma época de uma forma mais direta. Mas mesmo essas que não pretendem retratar uma época, elas retratam de alguma forma porque elas têm data. Então pode ser que uma pessoa comum, um admirador comum da obra, não consiga identificar uma época ali, mas o especialista vai identificar, porque é uma pintura, um jogo de cores, mas não há indicação de data. Mas o especialista vai saber, por exemplo, a partir de que momento aquele tipo de tinta foi produzida, né? Então aquele material utilizado como base, né, passou a existir, a ser usada a partir de que momento. Então, de qualquer forma, né, uma pesquisa mais apurada vai retratar uma época, porque tudo que a gente escreve, tudo que a gente pinta, tudo que a gente compõe, isso vai ter uma data. E a obra de arte, ela pode não ter compromisso com a realidade, né, e ela pode ter. A obra de arte, ela também pode ser, assim, vamos usar uma frase lá do parnasianismo, a arte pela arte. Então, o objetivo ali era apenas fazer encantar, não tinha nenhum objetivo político ou social. Ok, então você tem esse primeiro aspecto, né, da arte pela arte. Mas você tem também a possibilidade de uma obra de arte retratar uma questão social, porque ser uma obra engajada, porque o artista que a produziu é um artista engajado. Então, esse artista, né, ele pode ser um escritor, ele pode ser um pintor, ele pode ser do cinema, ele pode ser do teatro, ele pode ser da dança, ele pode ser da música. E aí ele vai usar a sua arte para denunciar injustiças, para denunciar a desigualdade. Ele vai dar voz a uma comunidade, ele vai dar voz a uma causa. Então você vai ter essa arte engajada, né, numa causa, e você vai ter também uma arte que é apenas arte. Ela é arte pela arte. Ela foi produzida apenas para gerar alguma espécie de encantamento, mas ela não tem uma causa que não seja a própria arte, tá? E isso não quer dizer que um ou outro grupo esteja errado, não existe erro aí, né? Simplesmente um grupo entende que a arte deve estar a serviço do seu povo. Então o artista coloca a arte dele, a habilidade que ele tem, a serviço de uma causa, a serviço de um povo, a serviço de uma época, né? E ele vai produzir uma arte combativa. E você tem aquele artista que vai apenas produzir a sua arte, mas sem nenhuma intenção política social, tá? A visão de mundo do artista, como eu disse, ela sempre vai estar em sua obra. A arte, ela também tem como função, ela alivia a vida, né? Ela deixa a vida mais leve. Então, citando o Nietzsche,
o Nietzsche vai dizer que toda arte e toda filosofia podem ser consideradas como remédios da vida. Então, ou seja, é como se essa arte fosse aliviar as dores de viver, né? A dureza da vida, da concretude da vida, da frieza da vida. Ele também vai dizer que a arte deve, antes de tudo e em primeiro lugar, embelezar a vida, portanto, fazer com que nós próprios nos tornemos suportáveis e, se possíveis, agradáveis uns aos outros. Então, a arte existe para que a gente não venha a ser destruídos pela realidade da vida, né? Que a gente não venha perder a sensibilidade, que a gente não tenha, assim, que a gente não seja consumido, né, por essa coisa da vida. Porque a vida pode parecer muito fácil, muito simples para muita gente, mas ela também vem pesada para tantos outros, né? E para essa galera, a gente precisa parar um pouco, contemplar uma obra de arte. Você pode estar com um problemão na vida, você pode estar passando por um problemão, aí você ouve uma música e essa música alivia aquele momento, né? Ou você põe para fora, você faz uma catarse, né, daquilo que você está sentindo. Então, a arte também tem essa função catártica, né? A gente faz uma catarse, ou seja, a gente põe para fora, a gente expõe, né, a partir de uma obra que a gente vê, de uma música que a gente ouve, né, as tuas emoções, os teus sentimentos. Por isso, algumas pessoas choram quando ouvem música, ouvem uma determinada música e choram, porque algumas emoções dela, né, vêm à tona. Ela vai ao cinema e chora. Ela sabe que ali no cinema, que é aquele pessoal a personagem que morreu ou que está ferida, é a personagem. Ela não acha que é o ator, que é a atriz. Ela tem clareza que aquilo ali é toda uma organização artística. E não é por isso que ela está chorando, evidentemente. Ela está chorando pela representação daquilo. Ela mergulhou na história, ela entrou na história. E ela está chorando porque ela ou está se identificando em algum momento ali daquela história, né? E aquela história contada ali como se fosse a história que ela já viveu em algum momento, ou a história que ela gostaria de viver. Isso vai gerar uma emoção, ela vai chorar, ou seja, isso é catarse, né? Aquela música que você vai ouvir, você ouviu a música hoje com alguém que você ama muito, e você volta a ouvir essa música daqui a 10, 15 anos, quando você já não está com essa pessoa, e ouvir a música de novo resgata aquela cena com aquela pessoa que você tanto amou. E aí você tem uma catarse. A obra de arte tem essa função, né? Você lê um poema, ouve um poema, você vê uma tela, você assiste a uma peça de teatro e aquilo te traz emoções, sejam positivas ou negativas, não importa, mas emoções, né? Porque você vai se envolver. É diferente de uma notícia de jornal, né? A arte, ela é diferente de uma fotografia publicada no jornal, embora a fotografia também seja arte. Mas aquela fotografia do jornal, aquela notícia do jornal, tem por objetivo informar apenas, né? O artista, né, quando a fotografia é feita com intuito artístico e não informativo, ela tem outra função, ela tem outro efeito naquela pessoa que está vendo a fotografia, né? Quem lê um poema e quem lê uma notícia de jornal são reações diferentes, evidentemente. Tá? Então a arte tem esse objetivo também, dar uma aliviada nas tensões da vida de alguma forma. Esses conceitos iniciais, eles nos servirão tanto para a disciplina História da Arte, como nos servirão para a disciplina Literatura, porque a literatura é uma arte, né? É uma forma, é uma expressão artística, e a partir desses conceitos a gente já pode avançar, né, num próximo vídeo para os conceitos de literatura, que é uma forma artística, como acabei de dizer. Então é isso, nesse nosso primeiro videozinho. Um abraço para todas e todos.